os órgãos de uma sociedade anônima. Como você já sabe, a sociedade anônima é uma sociedade pensada para grandes negócios, para grandes empreendimentos. E, portanto, a lei vai se preocupar em como é que esse grande negócio, como é que esse grande empreendimento vai ser organizado. Até porque eu tenho vários tipos de sócios, sócios controladores, sócios minoritários, sócios investidores, e eu preciso organizar isso. Eu tenho dezenas, centenas, até milhares de sócios, chamados de acionistas, e apenas algumas pessoas vão gerir a empresa. Aí criar um corpo organizativo mínimo que toda sociedade anônima tem que ter. Esse corpo é chamado de órgãos da companhia, ou órgãos da sociedade anônima. Órgãos da companhia, órgãos da sociedade anônima, são a estrutura da sociedade anônima. Aí, nesse ponto, é semelhante à estrutura da administração pública, que é dividida em órgãos também. Você precisa dividir a sociedade anônima também em órgãos de execução, parecido, inclusive, com a administração pública, o poder executivo, órgãos de legislação ou decisão, o que vai se aplicar na regra do jogo, ou qual a regra que deve ser observada na companhia. Então, a gente vai ter órgãos deliberativos, consultivos, e eu vou ter também uma fiscalização, assim como o Poder Judiciário. O Conselho Fiscal faz essa função de fiscal da companhia. Então, existe essa divisão aí, parecida com a divisão na administração pública, existente na sociedade anônima. A sociedade anônima vai ser dividida em órgãos. O principal órgão, o primeiro órgão, que começou a passada, é a Assembleia Geral. Certo? Já vimos, inclusive, a Assembleia Geral é um órgão máximo da companhia, formado pela reunião de pessoas, então, sócias, os sócios, acionistas, formam a Assembleia Geral. É formada pela reunião dos acionistas. Tranquilo, Aqui acho que é bem tranquilo. Para quê, para que a Assembleia Geral é formada? Para deliberar sobre o interesse da companhia. A sociedade anônima ele é o órgão máximo, segundo o artigo 121 da Lei 6404. Segundo o artigo 121, a Assembleia é o órgão máximo da companhia, e tem a função de deliberar, decidir sobre as decisões relativas ao objeto da companhia. Artigo 121. Também já tínhamos visto. Compete à Assembleia Geral decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as decisões que julgar conveniente. Interessante, em 2020, e aí 2020, prova de concurso, aí você sabe muito bem que prova de concurso faz o quê, Pergunta assuntos atuais, então tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre com uma lei atual. Vou estudar com a lei atual, lei computador, entra na lei no site do Planalto, que as modificações vão estar todas atualizadas. E aí você vai estudando ali com a doutrina e vai olhando a lei atual, porque pode ser que tenha alguma coisa que não tenha mudado. Por exemplo, aqui, recentemente foi alterado o parágrafo 1º para modificar a forma de convocação das Assembleias Gerais das companhias abertas, podendo participar à distância. O que dizia o antigo parágrafo único, e agora, antigamente era só parágrafo único, e agora eu tenho parágrafo único e eu tenho parágrafo segundo. Antigamente era 121. A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à defesa do seu desenvolvimento. Esse é o caput. Aí era parágrafo único. Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários. Esse parágrafo único, que agora é parágrafo 1º, tinha sido incluído em 2011, pois a lei, você sabe, ela é originária de 76, e em 76 não se imaginava votação à distância. Aí muda-se, ou mudou-se a lei, incluindo o parágrafo único, para permitir a votação à distância nas companhias abertas. Isso em 2011.
2011. Agora, em 2020, como você deve imaginar, em razão da pandemia, permitiu-se também, né, visando a desburocratização das companhias fechadas, a mesma coisa. Então, o que era parágrafo único virou parágrafo primeiro, e incluiu-se o parágrafo segundo. Então, se eu fosse examinador, eu colocaria qual pergunta na prova, né? Parágrafo segundo. Alguma coisa no sentido sobre as companhias fechadas. Nas companhias fechadas, o acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral nos termos, né, do dispostos na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e da integração da Secretaria Especial de Desburocratização. É que teve uma mudança, né, aí na estrutura do governo e agora a gente tem um Departamento Nacional de Registro Empresarial, que é o antigo DNRC. Então, nas companhias abertas, continua a mesma coisa, a CVM, né, que é responsável por fiscalizar as companhias abertas e vai editar normas, instruções normativas, né, dizendo como é que funciona essa assembleia online. E para as companhias fechadas, o próprio governo, através do departamento, né, do Ministério da Economia, que vai editar normas nesse sentido. Né? Independente se já está editado ou não, para fins de prova, você já pode aplicar a lei, né, para fins de OAB, para fins de concurso. E a pergunta é, cabe, né, a assembleia à distância para a companhia fechada? A partir de 2020, né, recente, MP 931 de 2020, cabe. Então veja, né, se você estudasse isso, foi de março, 30 de março essa MP. Antes de março, a resposta era só para a companhia aberta que caberia a votação à distância. Bom dia, Alexandre. Se você estudar agora, né, já mudou tudo, né? Cabe também. Tem todo sentido, né? Eu acho que a lei ela vai evoluindo conforme vai evoluindo a sociedade. Tem todo sentido, né? Não deveria ser diferente. Acho que até demorou. Acho que nem precisaria da pandemia para ter acontecido isso. Você, né? Hoje em dia, né, online, eu acho que isso, né, a gente vai ter um novo, né? Um novo normal, como você já deve ter ouvido falar. E uma das coisas é isso, a gente tinha esse hábito de se reunir sempre presencialmente, independente da possibilidade ou não em razão do vírus, mas não tem sentido nenhum eu ter que pegar um carro e ir para São Paulo, um avião, para poder se reunir numa assembleia que eu posso fazer por computador. Né? Então acho que isso antecipou muita coisa. Isso é bom, né? Em certo modo. Vamos ver como é que vai ficar. Tá, mas registro aqui, especialmente para fins de prova, essa nova mudança a respeito da forma com que as reuniões da Assembleia Geral acontecerão, ok? Inclusive em companhias fechadas. Você sabe, né, a diferença entre companhia aberta e companhia fechada. A companhia aberta é aquela que negocia seus títulos no mercado de valores imobiliários e companhia fechada não, né? Então a compra e venda de ação é direta entre os acionistas. E a compra e venda de ação na companhia aberta você oferece para qualquer pessoa. Nós já vimos isso. O que faz, né? Ou quais as competências que uma que uma assembleia tem, né? A lei vai delimitar. A lei vai dizer quais são as competências ou o que se decide numa Assembleia Geral. Em regra, a Assembleia Geral decide tudo. Por quê? Porque ela é o órgão máximo, já falei isso, eu acho, órgão máximo deliberativo. Significa dizer que ela vai decidir sobre tudo. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que só ela pode decidir, percebeu? Então, em teoria, uma Assembleia Geral pode decidir qual é a cor da parede do escritório? Pode, né? Mas isso não é obrigatoriamente decisão dela. Ao oposto, tem coisas que só a Assembleia Geral pode decidir, porque a lei define como matéria privativa, competência privativa, alguns assuntos. Mais ou menos igual acontece com a administração pública. Não tem assuntos que são de competência privativa da União? Não tem assuntos que são de competência privativa do presidente da República? O racional é o mesmo. Ok? Então vamos lá para o artigo 122, que vai dizer o seguinte: só a Assembleia, né, ou compete privativamente à Assembleia, reunião dos acionistas, decidir sobre a reforma do estatuto. Estatuto é regra da companhia, né? Abaixo da lei, estatuto que vigora. Então, quem pode alterar o estatuto?
somente a Assembleia. Acho que isso é bem razoável, né? Aí se assemelha também muito com a Assembleia de Condomínio, né? Quem mora em condomínio sabe que algumas regras são muito parecidas aqui, que a gente vai ver. 2. Eleger ou destituir a qualquer tempo os administradores e fiscais da companhia. Administradores são os conselheiros de administração e os diretores, né? São os membros do conselho de administração, são os membros da diretoria. A lei chama, né? Equipara os membros do conselho de administração e os membros dos diretores. Pensa lá na Petrobras. A Dilma não era conselheira da Petrobras, né? Na verdade, era presidente do conselho, inclusive, né? Quando houve lá a venda da refinaria, a compra da refinaria de Passadinha. Estou aqui entrando no mérito, só para tu lembrar um caso concreto. O presidente da Petrobras, não lembro quem que era a época, mas ambos são administradores, tá? Então a lei equipara os dois órgãos, que a gente ainda vai ver. Ambos são chamados genericamente de administradores, mas um é membro, um grupo é conselheiro, o outro grupo é diretor. Vamos ver lá. Então, toda vez que a lei fala de administrador, ela está falando de conselho fiscal e conselho de administração. Quem elege os membros do conselho fiscal? Quem elege os membros da diretoria? Assembleia Geral. Então, na Assembleia Geral, vai se reunir para decidir. Pode ser que isso seja feito numa Assembleia Geral ordinária, ou pode ser que isso seja feito numa Assembleia Geral extraordinária. Ok? Eu tenho dois tipos de Assembleia. A Assembleia Geral Ordinária, também chamada de AGO, e eu tenho a Assembleia Geral Extraordinária, também chamada de AGE. Numa situação normal, né, como a gente brinca, né, numa situação normal de temperatura e pressão, é na Assembleia Ordinária que vai ser reeleito ou reeleito os membros desses conselhos, né, ou da diretoria, desses administradores. Mas numa situação de crise, né, houve uma renúncia, houve uma denúncia de corrupção, aí né, vai ser convocada uma Assembleia para fazer uma nova eleição, ou até retirar alguém desses cargos, não é isso? Além de decidir, né, ou eleger, melhor dizendo, ou destituir os membros da administração, também reelegem, né, ou destituem os fiscais. Né? Quem são os fiscais? Os conselheiros fiscais. Tá? Aí a hipótese do 142, inciso 2, fala de quando a Assembleia, a companhia, o estatuto, delega, né, a possibilidade de convocação, ou de eleição, melhor dizendo, dos diretores ao Conselho de Administração. Então, 142, inciso 2, tá, a gente vai ver ainda, está tratando da competência do Conselho de Administração e diz que pode, né, o Conselho de Administração, nos termos do Estatuto, eleger os diretores. Então, vamos lá, como é que vai funcionar na prática? Se o Estatuto não disser nada, compete à Assembleia eleger tanto os conselheiros quanto os diretores. Se o Estatuto dizer, né, que os diretores vão ser eleitos pelos conselheiros, aí, obviamente, né, a Assembleia só nomeia os conselheiros. Então, a Assembleia nomeia os conselheiros, que, por sua vez, nomeia os diretores. Ou, se nada tiver previsto no Estatuto, a Assembleia nomeia os dois, certo? Então, a Assembleia pode nomear tanto os diretores quanto os conselheiros, a depender do que está no Estatuto. E nomeará também os fiscais ou os membros do Conselho Fiscal. Tá? Segunda atribuição. Terceira atribuição é tomar anualmente as contas dos administradores, leia-se conselheiros, né, e diretores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras para apresentar. Então, você é lá presidente da Petrobras. Então, você vai, no seu mandato, você vai apresentar aqui, ó, a gente tinha aqui uma ordem de crescer a companhia 10%, crescemos 15%. A gente tinha aqui de reduzir o endividamento da companhia tantos por cento. Fizemos, né? Está aqui as demonstrações financeiras. Você tem que apresentar isso, é obrigação sua enquanto diretor, né, conselheiro, e isso vai ser votado e decidido. Mais ou menos igual um síndico faz para a Assembleia de Condôminos, certo?
deliberar sobre essas contas e aprová-las ou não. 4. Autorizar a emissão de debêntures. As debêntures é uma forma de endividamento que a companhia vai ter, né? Já vimos, né? O que são debêntures? Pode responder, fica à vontade. O que são debêntures? Títulos, né? Emitidos pela companhia que dão ao seu titular um direito de crédito em face da companhia. Então a Petrobras precisa se capitalizar, precisa de dinheiro, e o que ela faz então? Ela resolve, pode fazer outras coisas, mas ela pode, né, depender, né, do que ela quer fazer, né, do que foi interessante para ela, para se capitalizar, para conseguir dinheiro, ela pode fazer o quê? Emitir debêntures. São títulos emitidos no mercado que as pessoas compram, e as pessoas que compram essas debêntures se tornam, né, se tornam debenturistas, credores da companhia, e vão receber o valor emprestado no prazo combinado, nas condições combinadas. A gente já estudou debêntures, né, falamos das vantagens das debêntures, das garantias das debêntures. Quem autoriza as debêntures? Em regra, a Assembleia Geral. Pode essa autorização, né, de emissão de debêntures ser de competência do Conselho de Administração? Pode, né? Parágrafo 1º do artigo 59, que está ali, que seria a exceção. Na companhia aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações. Então, seria uma exceção ali em relação à emissão de debêntures. Regra geral, a emissão de debêntures é autorizada, né, pela Assembleia Geral, conforme, né, previsto aí no artigo. Não estão me ouvindo, não? Todo mundo? Ou é só a Bruna? Eu estou ouvindo. Aqui, ok. Bruna, fecha aí o seu programa e entra de novo. 3 colegas aqui estão ouvindo. Fecha e abre de novo. Para ver se melhora. Tá, sem internet também é uma bosta, nossa internet no Brasil, né? Isso é o ruim. Apesar de, teoricamente, é melhor você fazer tudo pelo computador, mas a internet não ajuda. Então, vamos lá. Estamos olhando, né, as competências da Assembleia e explicando as competências. Competência da Assembleia é autorizar a emissão de debêntures, exceto quando isso for de competência do Conselho, conforme dispuser o Estatuto. 5. Suspender o exercício de direitos aos acionistas. Isso é possível, né? Muito comum. Então, por exemplo, a Assembleia Geral pode suspender o exercício de direitos acionistas. Sabe que isso é muito comum acontecer? Os acionistas ficam putos quando acontece isso? Suspender a debêntures, o pagamento de dividendos. É direito do acionista pagamento de dividendos. E a lei, né, a participação nos lucros, melhor dizendo, né, que é o pagamento de dividendos. A Assembleia pode suspender o pagamento desses dividendos. Um exemplo de suspensão do exercício do direito dos acionistas. 6. Deliberar sobre a avaliação dos bens com que o acionista concorre para a formação do capital. Isso aqui é interessante, que isso aqui acrescenta ou complementa o que a gente já viu lá no início. Uma das nossas aulas foi sobre a formação do capital social de uma sociedade anônima. E nós vimos que um acionista pode, né, ingressar como acionista dando bens para formar o capital social. Normalmente as pessoas entram com dinheiro, mas é possível que eu entre com bens. E se isso acontecer, existe toda uma regulamentação a respeito da avaliação desses bens. E aí nós vimos que tem que ser contratada uma empresa especializada ou 3 acionistas que vão avaliar esse patrimônio, não é isso? Fazer um laudo fundamentado e apresentar esse laudo para quem? Adivinha? Para a Assembleia. E essa Assembleia, né, no caso é uma Assembleia de subscrição, né, aqui eu estou estudando competências da Assembleia Geral, de todas elas, né?
uma Assembleia Soberana que vai deliberar sobre o bem. E aí, né? Está de acordo? Vamos permitir a formação da sociedade anônima com esse patrimônio? Vamos ou não vamos? Lembra disso? Você já viu isso? Então tá aqui, né? Uma coisa liga a outra. Eu falei para você lá atrás que haveria um laudo. Quem vai decidir esse laudo? A Assembleia. Está lá nas competências, inclusive privativas dela. Emissão ou autorizar a emissão de partes beneficiárias. Também já vimos, né? Partes beneficiárias é um título que dá um benefício a alguém, né? Um benefício de participar no lucro. Normalmente a sociedade anônima emite partes beneficiárias ou para vender essas partes beneficiárias e se capitalizar, ou como forma de bônus, né? Para os diretores, para os conselheiros. Então eles dão lá a participação de uma parte do lucro para essas pessoas que são titulares desses títulos, que são as chamadas partes beneficiárias. As mudanças estruturais na companhia, né? Então, a transformação, era uma companhia siderúrgica, mudou para uma aviação. Exemplo absurdo, mas é possível, né? A fusão, né? Fusão, eu tinha a companhia A e a companhia B, eu vou fundir as duas e criar a companhia C, né? A incorporação, a companhia A e a companhia B, a A incorpora a B e só permanece a companhia A, né? A cisão, eu tinha a companhia A que foi dividida, né, cindida em B e C, né? Ou a sua dissolução, a extinção da companhia. A companhia vai deixar de existir, né? Dissolução e liquidação é a venda dos ativos, né? Uma coisa está ligada à outra. Ok? Então são mudanças estruturais na companhia que só os próprios donos, ou os acionistas, em Assembleia Geral que vão poder decidir. Então são competências privativas. E por fim, autorizar aos administradores a confessar a falência e pedir a concordata. Falência, né, é o fim jurídico, o fim legal, o fim, né, nos termos da lei da atividade empresarial. Se uma empresa está em crise, né, inclusive acabei de falar isso há pouco, né, na outra aula, ela vai ter um fim, ela vai ter que ter um fim. A lei entende que eu não posso deixar uma empresa se endividando por muito tempo, certo? Porque isso gera a falta de pagamento de dívidas, a falta de pagamento de encargos, a falta de pagamento de direitos dos trabalhadores. Então, alguém interessado ou o próprio devedor pode se antecipar e requerer judicialmente o fim dessa atividade empresarial. O fim da atividade empresarial, né, legalmente, né, ou judicialmente, é chamado de falência. Então, leva-se para o judiciário aquela empresa naquela situação para que a empresa seja extinta, ok? E a dissolução, né, ou liquidação que está no inciso anterior, é extrajudicial. Leva-se para o judiciário, então, para que a empresa seja extinta. E aí, quando você leva para o judiciário vai nomear um terceiro, chamado de administrador judicial, que vai, né, substituir a figura dos sócios, dos administradores, e vai vender o patrimônio e pagar as dívidas. Ok? A falência, né, anda em paralelo com atualmente a recuperação de empresas. A recuperação de empresas e a falência tem o mesmo início, né, tem a mesma origem, que é a crise empresarial. Se a empresa está em crise, mas não tem condição de sair, né, ou, aliás, e não tem condição de sair, né, sem o mais, você pede-se a falência. Quem pede a falência é o próprio devedor, por isso que a Assembleia tem que autorizar, como está no caso, ou credores. Ok? E se a empresa está em crise, aí o MAS, né, ela tem viabilidade, pede-se atualmente a recuperação judicial. A recuperação judicial é o novo instituto, ou é o instituto que substituiu a concordata. Antes da recuperação judicial, que foi criada na Lei 11.101 de 2005, você tinha a concordata, ok? Então, até 2005, tinha-se a concordata. A concordata era a pré-recuperação judicial. A concordata, o nome já diz, era a empresa fazer um acordo, né? Uma concordância com os credores no sentido de parcelar suas dívidas. Só que se a crise fosse muito ruim, muito grande, né, o parcelamento não ia resolver. Eu estou com uma empresa aqui que eu estou tendo prejuízo todo mês. Adianta eu parcelar as minhas dívidas se eu estou tendo prejuízo? Não adianta, porque o mero parcelamento das dívidas não vai fazer com que a minha empresa se torne viável, não vai fazer com que eu saia do problema. Então eu preciso de outros mecanismos além do mero e do simples parcelamento. Por isso que a concordata, né, foi substituída,
né, saiu do sistema, saiu do mercado, né, jurídico, vamos dizer assim, para entrar um sistema mais robusto, para entrar um sistema mais completo, que permite, sim, o parcelamento das dívidas, mas permite muito mais que isso. A recuperação judicial ele é um novo sistema para tirar uma empresa da crise que permite o parcelamento, mas também permite a suspensão das dívidas por determinado período, para que a empresa se capitalize. Uma vez deferida a recuperação judicial, né, todas as ações e todas as suspensões vão ficar suspensos por, no mínimo, 180 dias. A lei dizia que os 180 dias era improrrogável, mas a jurisprudência já reconhece, né, a possibilidade de prorrogação dessas dívidas. Não era assim? Você tinha uma ação contra a Oi. A Oi pediu a recuperação judicial, o seu processo, se estivesse na fase de execução, vai ficar parado ou ficou parado até a homologação do plano de recuperação judicial. Se o processo está na fase de conhecimento, ele prossegue. Ok? Isso é bom para a empresa, né? Ou isso ajuda a empresa que está em recuperação judicial, por quê? Porque isso permite que a empresa capitalize. Imagina, eu tinha um monte de dívidas que eu estava pagando, negociando ou sendo executado, e isso vai ficar parado, né? Suspenso por pelo menos 180 dias. Então, aquele dinheiro eu vou guardar, né? Eu vou me capitalizar, eu vou, né? E eu consigo voltar a funcionar a empresa com um fôlego, certo? Financeiro. Então, isso foi uma inovação da recuperação judicial. A recuperação judicial permite a venda de ativos, a recuperação judicial permite a troca, né, de gestores. Então, a recuperação judicial é muito mais ampla, muito mais potente, ok? Então, a sua lei 64, ela está desatualizada. Então, aonde fala, né, no artigo 122, inciso 9, autorizar os administradores e confessar a falência e pedir a concordata, você deve ler e pedir a recuperação judicial. Porque esse conceito aqui de concordata era o conceito atual da época da lei, que foi criada a lei 6404/76. Em 2015, concordata ela deixou de existir. Na verdade, a Lei 11.101 diz que a concordata vai existir apenas para aquelas concordatas que já estavam em vigor, e os novos pedidos, né, seriam através da recuperação judicial. Então, em alguns anos, depois da existência da Lei 11.105, ainda tinham concordatas em vigor, aquelas que tinham sido pleiteadas antes, né? Mas isso acabou-se. Hoje em dia não tem conhecimento de nenhuma concordata em vigor, agora é tudo recuperação judicial. Então, leia-se e pedir a recuperação judicial da empresa, tá? Você vai estudar recuperação judicial com mais propriedade lá em empresa 4. Então, a gente falou até agora do que compete privativamente à Assembleia Geral. Ok? Que mais? Próximo assunto. A quem compete convocar a Assembleia Geral? Então, a lei vai no detalhe, não tem jeito, né? A competência de convocação é importante. Assim, o direito ele é formalidade. A formalidade é a segurança jurídica. Se você é acionista, você não quer que uma assembleia seja convocada para você possa decidir, para que você possa eleger, para que você possa ver os resultados? Então é para proteger os acionistas, para proteger todo mundo, né? Então existe a formalidade a ser cumprida e a lei cria as formalidades de assuntos que vão ser tratados, de quem vai convocar a assembleia. Então, acho que já até vimos isso, né? A lei diz que a convocação da assembleia vai seguir uma ordem, né? Vai seguir uma regra, vai seguir, né, um passo a passo. Então, competência de convocação. Vou mais rápido, que a gente já viu. A quem compete a convocação? Regra geral, a convocação é de quem está administrando a empresa. Por quê? Porque ele vai ter o nome dos acionistas, porque ele vai ter, né, o local para fazer, né? Hoje você pode fazer online, mas antigamente você tinha que ter o auditório lá para as pessoas poderem ir, reservar o auditório, comprar o cafezinho, segurança, convocação, comunicado. Tem uma burocracia por trás dessa convocação. Então, regra geral, a convocação é feita pelos administradores, né? Nos termos do estatuto. Compete ao conselho de administração, se houver, porque, né, o conselho de administração, a gente vai ver, é um órgão obrigatório em algumas companhias, nas companhias abertas, na sociedade de economia, né, mista e de capital autorizado, mas, por exemplo, na companhia de capital fechado, né, não existe a obrigatoriedade do conselho de administração. Por isso que a lei fala no 123, se houver, certo? Compete ao conselho de administração, se houver,
e aos diretores, né, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia. Então, se houver os dois, quem convoca, um ou outro? O estatuto vai dizer, certo? O estatuto vai dizer, ok? Parágrafo único. E se eles não convocarem, né? Tendo em vista que a convocação ela é obrigatória na AGO, tendo em vista que a convocação vai ser necessária, né, nos casos da AGE, em alguns casos de urgência e relevância. E aí? Aí a lei também vai trazer essas hipóteses. Para a linha A, parágrafo único, né? A Assembleia Geral também poderá ser convocada, caso os administradores não convoquem, pelo Conselho Fiscal, nos casos previstos no artigo 63, inciso 5º. O artigo 63, ele assevera, né, a competência do Conselho Fiscal. E no inciso 5, vai tratar da competência do Conselho Fiscal para a convocação das assembleias. Então, ele vai dizer, né, inciso 5, que o Conselho Fiscal vai poder convocar a AGO, Assembleia Geral Ordinária, quando não convocada pelos administradores, decorrido um mês do seu prazo. Então, a Assembleia Geral Ordinária vai ser convocada pelos administradores em quanto tempo? A lei diz que é em 4 meses após o encerramento do exercício financeiro. Então, em 4 meses, né, decorrido o período de apuração de valores, apuração de resultados, deverão os administradores convocar uma Assembleia Geral. Se não o fizerem, né, e passar um mês de atraso, aí essa competência passa para o Conselho Fiscal, da convocação da AGO. E a AGE, e a extraordinária? A extraordinária vai acontecer sempre que imprevisível, né, ou melhor dizendo, sempre que por motivos graves ou urgentes, né, para usar os termos da lei. Então, descobriu uma corrupção lá na refinaria de Passadina. Né? Eu gosto desse exemplo, nada contra o PT, mas porque é um exemplo conhecido de todo mundo. Tem que convocar, concorda? Motivo grave e urgente. Né? Uma explosão numa refinaria. Motivo grave e urgente. Se eles não convocarem, pode, né, o Conselho Fiscal convocar. Então, inciso 4, inciso 63, perdão, 5º. Compete ao Conselho Fiscal convocar a Assembleia Geral Ordinária se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária sempre que ocorrerem os motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que se considerar necessárias. Imagine que o Conselho Fiscal está em conluio com os administradores e também não convoquem as assembleias, né? Estão lá ganhando dinheirinho por fora, alguma coisa, estão descobrindo alguma corrupção. Aí qualquer acionista pode convocar. Vejam o inciso C, né, do parágrafo único do artigo 123. Por acionistas que representem 5% no mínimo, né? Inciso B primeiro. Por qualquer acionista, quando os administradores retardarem por mais de 60 dias a convocação prevista em lei ou no estatuto. Então, imagina, a AGO, você não tem que convocar em 30 dias, em 4 meses, né, você é administrador, em 4 meses decorridos, né, ou finalizados o exercício social, não convocou, 30 dias de atraso, a competência de convocação passa para o Conselho de Administração. 60 dias de atraso, a competência de convocação também será possível ou passa para qualquer acionista. Tá? Então, a lei vai criar um mecanismo de salvaguarda, né? De dupla possibilidade, na verdade aqui tripla. Por quê? Porque se um não convocar, o outro convoca, se o outro não convocar, o outro pode convocar. Porque tem que ter Assembleia Geral. Não dá para ter uma companhia, né, sem eleição ou reeleição dos membros, aprovação das contas, né, entre outras coisas. Tá? Então são essas regras aí para convocação. E a lei também permite que os acionistas se reúnam em um grupo mínimo. Aqui, grupo mínimo, na alternativa B não tinha quantidade mínima. Né? O que autorizava a convocação era a não convocação das pessoas que deveriam fazer anteriormente. A letra C e a letra D permite que os acionistas, né, que querem discutir uma matéria qualquer ou querem discutir uma matéria de específica, que é a convocação de assembleia para a eleição de conselho fiscal, eles querem esses assuntos, seja um assunto qualquer ou seja um assunto de eleição de conselho fiscal, eles querem isso, pedem para os órgãos competentes convocarem, eles não fazem. Aí a lei permite
que eles se reúnam e façam essa convocação. Então, olha o que diz o inciso C. Qualquer acionista ou por qualquer acionista, né, a Assembleia Geral pode ser convocada, letra C, por qualquer acionista que representem no mínimo 5%, aqui perceba, tem um percentual mínimo, né, uma reunião mínima de acionistas, do capital votante, quando os administradores não entenderem no prazo de 8 dias a pedido de convocação devidamente fundamentado com a indicação das matérias a serem tratadas. Então, a gente tem 5%, né, das ações com direito a voto. A gente quer que agora a Petrobras comece a investir em energia renovável. Ao invés de investir só em petróleo, energia não renovável, a gente quer que ela invista em energia eólica. Até tem, né? Só um exemplo. E aí a gente quer levar isso em pauta. Por quê? Porque vai mudar os rumos dos investimentos da companhia. E aí a gente faz o quê? A gente primeiro reúne o mínimo necessário, 5%. Né? Se uma pessoa só tiver, ela pode fazer sozinha, senão ela vai reunir um grupo. Notifica, né, os administradores, aí tem que ver o estatuto, se é os diretores ou os conselheiros, para que convoquem a Assembleia para esse assunto, e se eles não o fizerem, em 8 dias a gente pode fazer. Ok? E a letra D é a mesma coisa, só que ela é uma matéria específica, né? Ou seja, é uma Assembleia com o objetivo de convocar uma Assembleia, obviamente, com o objetivo de discutir a instalação do Conselho Fiscal. A gente ainda vai falar sobre o Conselho Fiscal, mas nesse momento é importante você saber que o Conselho Fiscal ele é assim, ele é um órgão obrigatório, mas de funcionamento facultativo. É isso que está na lei, isso que está em prova. O que significa dizer que no papel toda a sociedade anônima tem obrigatoriamente um Conselho Fiscal. Então tem que ter a estrutura, né, o que ele faz, né, entre outras coisas, no papel. Só que eu preciso, de fato, convocar uma Assembleia para nomear os conselheiros, concorda? E quem convoca uma Assembleia para nomear os conselheiros? Os administradores, diretores ou conselheiros, conforme o estatuto. Se eles não fizerem, e a gente, acionista, quer uma convocação de uma Assembleia para nomear os conselheiros, porque os conselheiros vão fiscalizar, né, o que estão sendo feito por esses administradores. Então a gente pode, da mesma forma, né, reunir um grupo mínimo de 5%. Olha que interessante, aqui pode ser pessoas com capital de direito a voto e sem direito a voto, porque no inciso C, as pessoas, né, os 5% eram de pessoas com direito a voto, porque não adianta nada eu colocar pessoas sem direito a voto no inciso C, porque na prática eles não vão poder decidir sobre aquela matéria, porque eles não têm direito a voto. Agora, no inciso D, o percentual também é aberto ou também conta para as pessoas sem direito a voto. Ah, mas eles não vão poder votar, mas eles têm direito em fiscalizar. Não é isso? Por mais que eu seja um acionista sem direito a voto, né, de uma ação preferencial, mas eu quero proteger os meus interesses, a fiscalização. Então, o meu conta, né, no percentual, ou permite-se que as pessoas sem direito a voto também exijam uma Assembleia para poder eleger os conselhos fiscais. Deu para entender o motivo? Né? Porque por mais que eu não tenha direito a voto, mas eu tenho o direito a ter o meu, né, a fiscalizar os termos do estatuto e da lei, o que eles fazem. Ok? Como é que eu faço isso? De uma das formas é convocando uma Assembleia para instalar um conselho de fiscalização. Então, o que muda, né, da letra D para a letra C? Na letra D, eu tenho as pessoas sem direito a voto participando dessa convocação e o assunto a ser tratado é especificamente sobre a estação de conselho fiscal. Na letra C, é qualquer assunto e é só acionistas com direito a voto. Ok? Então, letra D. Por acionista que representem 5% no mínimo do capital votante ou 5% no mínimo dos acionistas sem direito a voto. Viu a diferença? Quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias, aí é igual, né, a pedido de convocação, e aqui é específico, da Assembleia para a instalação do Conselho Fiscal. Ok? Tá? Então isso aqui cai em prova, esses quórums aí, é mó decoreba do cacete, você sabe disso, né? Mas faça bastante questões que isso vai te ajudar. Certo? Já vimos, né? Então, quem pode convocar? Tem aí uma regra no 123. Como é que é feito a convocação? Né? Existe... Uma vez já vi um processo, na verdade participei, né?
foi anulada uma assembleia porque o cara contou errado as datas. Tem prazo, né, para convocar. A lei é muito formal, né? Tem forma, tem que publicar em diário oficial, publicar em jornal de grande circulação, né? Então tem um monte de regra aí, como você deve imaginar. Artigo 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo, em local, data, contendo, além do local, a data e a hora e a ordem do dia. A ordem do dia é o assunto que vai ser tratado. E nos casos de reforma do estatuto, qual matéria do estatuto vai ser alterada. Então você precisa, né, para convocar uma Assembleia Geral de uma Assembleia, de publicar em diário oficial. Olha só, né? É barato publicar em diário oficial, né? Em anúncio de grande circulação? É barato? Não, né? É caro. Por isso que não dá para tu montar uma sociedade anônima para uma lojinha. É só para um grande negócio, porque o custo, né, e a burocracia que tem que ser cumprida é muito grande. É óbvio que isso tem um sentido, né? Eu tenho milhares, dezenas de acionistas. O cara que está lá no Acre, que é acionista, ele tem direito de saber que tem assembleia e tem direito de vir participar. Para isso, ele tem que ser convocado de uma forma que ele tenha ciência e convocado de uma forma, né, de uma forma repetitiva, né? Teve até uma alteração nisso aqui, mas a MP caiu, né? Não sei se você viu isso, que permitia a dispensa da publicação em diário oficial. E aí não foi aprovada. Aquela discussão política, você sabe, eu acho que deveria ser aprovado. Eu acho que o Congresso não aprovou mais em briga aí, né, em discussão com o governo do que propriamente pelo assunto. Porque hoje, né, isso é de 76. 76 tudo bem, eu tinha a necessidade de ter uma publicação em jornal. Hoje em dia ninguém mais lê jornal, pô, pelo amor de Deus, né? Podia ser um e-mail, né? Manda um e-mail para um e-mail previamente cadastrado, telegrama, né? Mas tá aí, né? Para fins de prova ainda vai cair o modus operandi de 76. Isso mudou e a MP caiu. Olha que absurdo, né? Porque dispensava essas publicações em diário oficial e jornais de grande circulação. Então, olha na internet aí, tu vai ver o que aconteceu se você não se recorda. Por enquanto ainda tá valendo a norma antiga porque a MP caiu. Certo? Então tem que convocar em 3 vezes, aí tem prazo, né? Quantos dias e cada convocação de uma convocação para outra, né? Então a primeira assembleia, a primeira convocação de assembleia aí você vai ter que fazer num prazo, a segunda em outro prazo, a companhia aberta de um jeito, a companhia fechada de outro. Mais ou menos igual acontece em assembleia de condomínio, viu? Primeira convocação para 8 horas, segunda convocação para 8h30. Por quê? Porque provavelmente na primeira convocação não vai ter quórum mínimo de instalação, e aí eu vou ter que fazer uma segunda convocação. Aí já colocam no mesmo edital as 2 convocações, né? Poderia convocar, isso é certo, convocar uma segunda? Poderia, mas na prática, já ciente o síndico que não vai haver quórum, né, mínimo para a primeira instalação, ele já convoca a segunda instalação, tá? Então, mais ou menos assim que funciona. O raciocínio é o mesmo, só vai mudar os prazos. A primeira convocação de Assembleia Geral deverá ser feita, para a companhia aberta, com prazo de 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio. Né? Não eram 3 anúncios? Então, primeiro anúncio e a efetiva Assembleia tem que acontecer em 8 dias. Na companhia fechada, né, o prazo de convocação é de 15 dias e na segunda, 8 dias. Então, na companhia aberta é 8 dias da primeira convocação e 5 dias da segunda convocação. Na companhia fechada, 8 dias e 15 dias. Né, o racional é que na companhia aberta, né, o pessoal tem mais interesse, não sei porque o prazo é menor. De qualquer forma, é decoreba. Graças a Deus, esses prazos aqui eu não vi cair, eu não me lembro de ter caído em nenhuma questão de OAB. Mas se você for fazer, por exemplo, um concurso para CVM, acho que não foi esse grupo de vocês que a galera mandou o edital? Na verdade é uma reportagem, né, acho que da Folha Dirigida. Acho que foi no grupo de Empresa 3. Eu vou mandar para vocês agora. Vai abrir, aí, teoricamente, o concurso para CVM. Né? Então, com certeza, né, tu vai ter que dar esses prazos todos. Principalmente os relacionados às companhias. Vale a pena, né? O salário aí, 17 mil, tal, sei lá, o 19, eu acho. Mandei para você a reportagem agora no grupo, depois você dá uma olhada. Ok? Aí tem regras também que, né, antigamente, você tinha que ser feito no edifício sede da empresa. Aí tem mudança. Inclusive, o parágrafo 2º foi editado pela mesma medida provisória que a gente comentou agora há pouco, a medida provisória de 2020.
Antigamente estava assim: salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral realizar-se-á no edifício onde a companhia tiver sede. Quando houver de efetuar em outro, os anúncios indicarão com clareza o lugar da reunião e em nenhum caso poderá realizar fora da localidade sede. Aí mudou, né? Se eu permito reunião online, não tem mais essa regra tão apertada. A Assembleia Geral deverá ser realizada preferencialmente, né? Mudou. Antigamente era obrigatoriamente, salvo motivo de força maior. Agora é preferencialmente. Preferencialmente no edifício onde a companhia tiver sede ou por motivo de força maior em outro lugar, desde que no mesmo município da sede, indicando na clareza dos anúncios. Então, né, teve uma abrandagem, né, em relação ao local. Isso talvez caia em alguma prova por ser novo, né, por ser atual, mas não que seja muito uma grande alteração. Ok? 2A também é interessante, porque também foi incluído agora, né, com a mesma MP. A regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários poderá excepcionar a regra do parágrafo 2º para a sociedade anônima de capital aberto, inclusive autorizar a realização de assembleia digital. Né? Isso aqui, na verdade, está repetindo o que já foi dito lá atrás, que a assembleia pode ser online. Ok? Parágrafo 3º. Nas companhias... isso aqui é interessante, que já era antigo, né? Nas companhias fechadas, o acionista que represente 5% ou mais de capital será convocado por telegrama ou carta registrada, expedidos com antecedência prevista no parágrafo 1º, né, aquele prazo lá que a gente já viu, desde que tenha solicitado por escrito a companhia a indicação do endereço completo com prazo. Então, ou seja, lá em 76 já autorizava para as companhias abertas a comunicação direta ao acionista, não por anúncio, mas apenas nas companhias fechadas. Tá? Também não vejo muito a relevância nisso aqui, não. Prova, né? Artigo 125, quórum de instalação. E aí, né? Tá bom, convoquei, né, direitinho, cumpri os prazos de 8 dias ou 15 dias, né, de 8 dias ou 5 dias, conforme o tipo de companhia, 8 ou 5 ou 15 ou 8, perdão, falei errado, né, conforme o tipo de companhia. E aí, vai acontecer a assembleia? Não necessariamente. Depende de ter gente necessária. Principalmente se for na primeira convocação. Por isso que na reunião de condomínio, 5 faz a primeira convocação e a segunda convocação, meia hora depois, né? É o jeitinho de bolar a lei, né? Por quê? Porque, né, o certo deveria ter um prazo entre a primeira e a segunda convocação. Como não tem no Código Civil, você convoca uma 8 horas e 8 e meia. Mas, assim, concorda comigo que perdeu o sentido? Eu convoco a primeira convocação. Se eu não consigo gente, eu convoco uma segunda, ok. Mas, assim, no mesmo dia, meia hora depois, não, né, eu estou burlando a lei. Mas é assim que funciona. E aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho lá quórum de instalação. Ou seja, o fato de eu ter convocado não significa que a assembleia vai acontecer. Porque para a assembleia acontecer, eu preciso, né, de uma quantidade mínima de pessoas, né, especialmente na primeira convocação. Quórum de instalação. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do capital com direito a voto. Então, a gente está numa assembleia, a gente é acionista de uma companhia que tem 1 milhão de ações. Convocamos. A assembleia vai acontecer na primeira convocação, né? Não. Aliás, vai acontecer apenas e tão somente se comparecerem mais de 250, né, mil acionistas, né, ou ações com direito a voto, na verdade, né? Eles têm 1 milhão de ações, 250 mil ações com direito a voto, pelo menos. Se eu não tiver acionistas que computando os seus votos, né, ou a titularidade das suas ações, não tem esse, eu não vou ter assembleia na primeira convocação. Aí pode ser que eu tenha na segunda. E na segunda, finalzinho aí do artigo 125, instalar-se-á com qualquer número. Aqui é exatamente igual acontece lá no condomínio. Na segunda não tem quórum mínimo, e aí acaba acontecendo, tá? É muito difícil, inclusive, para grandes empresas, né, para grandes companhias, a gente fala que tem um free float. Free float é a parte das ações que estão disponíveis ao mercado em geral. Porque eu tenho aquelas ações que são do controlador, não é isso? Lá, a família como é que chama lá o dono do Bradesco? A família Ai, como é o nome?
do fulano de tal, que a maioria das ações com direito a voto, né, é a Guiar, né, do Bradesco. Elas têm 60%, por exemplo, das ações com direito a voto. Os outros 40% estão no mercado. Pode ser 5% de um fundo, né, da Petrobras, lá do fundo de pensionista da Petrobras, 5% de um fundo estrangeiro, não é isso? 0,00001 é meu, 0,0001 é seu, não é isso? Está espalhado por aí. Aí, às vezes, reunir esse quórum nem sempre é possível, porque às vezes eu preciso de um quórum grande. Então, é muito comum isso acontecer. Quando o free float é muito grande, quando você tem uma companhia em que não tem concentrado na mão de um grupo ou de um acionista um maior percentual de ações, às vezes é difícil você conseguir reunir esse percentual. Nem sempre, ou nem em todas as companhias, eu tenho uma pessoa como um órgão de controle disso. Por exemplo, eu tenho companhias que o controle ele não existe. Então, deixa eu lembrar de uma que acho que a Porto Seguro é assim. Então você tem 10% do Itaú, 10% da Vale, 10% do BNDES, 10% do... mas ninguém tem um quarto, ninguém tem os 50%. Então você vai ter que reunir esse grupo para poder ter esse mínimo. Então isso acontece para algumas companhias, não todas. Normalmente ela é companhia familiar, né, que veio, era a companhia de um dono, de uma família, aí está lá por 30, 40, 50 anos. Aí, em algum momento ela era às vezes nem era companhia, limitada, passou para uma SA, fechada, depois para uma aberta. Aí você consegue essa concentração, né, de capital na mão de uma pessoa, de uma família. Agora, uma companhia que já nasce da união de esforços, como tem a IRB, conhece a IRB? Né, Instituto de Resseguros do Brasil. Essa aqui foi que teve uma fraude recentemente aí, denunciada, parece que tinha um problema na contabilidade. A ação saiu de 40, foi para R$7, por uma suposta fraude na contabilidade. Ela não tem um dono, né, majoritário. Várias empresas são sócias, né, e aí você não tem, às vezes é difícil você conseguir esse quadro por isso, tá? Só para ficar aí claro para você a teoria, a possibilidade prática, aliás. Parágrafo único. Os acionistas sem direito a voto podem comparecer à Assembleia Geral, discutir a matéria submetida à deliberação. Então, acho que já tinha falado sobre isso, né? O acionista sem direito a voto, ele pode comparecer às assembleias. Obviamente, né, eles vão lá apenas para discutir, tem direito à voz, mas não tem direito a voto, certo? Então, Assembleia Geral, modo de convocação, né, já vimos. A lei fala da representação. Posso mandar um representante? Né? Posso, né? As pessoas presentes na Assembleia deverão provar a sua qualidade de acionista, observado a seguinte, né, regra, né? Artigo 125, aliás, 126. Os titulares de ações nominativas, lembra que a gente falou que as ações podem ser nominativas ou escriturais? Atualmente, a maioria dos titulares de ações são ações escriturais, porque a sua titularidade está numa conta de depósito. E antigamente eu tinha pessoas que eram acionistas e que a sua titularidade estava num livro de acionistas. Então, os titulares de ações nominativas exibirão, se exigido, né, o documento hábil de sua identidade, porque aí a empresa vai poder conferir lá com o livro que ela tem. Então tem regras aqui de como é que você se comprova. Isso aqui na prática, né, só vai ser importante para alguém que trabalha numa companhia ou vá fazer um curso para uma Petrobras. Tem que saber, né? Fazer concurso para a CVM, como eu já falei. Tá, posso mandar procurador? Posso, né? Pode mandar um procurador. O acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído. Parágrafo 1º. O acionista pode ser representado por Assembleia Geral por procurador constituído há menos de um ano, que não seja acionista, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. Na companhia aberta, o procurador pode ainda ser instituição financeira. Também nunca vi cair em prova não, mas é importante você saber. Livro de presença, tem que ter, igual tem lá na Assembleia de Condomínio, mesma coisa, né? As pessoas vão assinar o livro de presença. A mesa vai ter uma mesa com presidente, secretário. Aqui é muito parecido, né, com a Assembleia de Condomínio. E aí, uma coisa é instalar a Assembleia Geral. Então, tem o quórum de instalação. Primeira Assembleia, conseguiu um quarto. Né? Segunda Assembleia, né, com a quantidade de pessoas presentes. Sem problema, Alessandro, tá tranquilo. Boa sorte lá, vá com Deus. E aí?
existem o quórum de deliberação. O fato de ter um quarto de pessoas lá, né, significa dizer que o assunto vai, né, vai ser resolvido, né, vai ser votado, né, e vai ser aprovado? Não. Eu preciso de um quórum de aprovação. Então, importante quando eu falo de assembleia, porque eu tenho 2 quórums. Para você também, meu amigo, bom dia. Eu tenho 2 quórums. Quórum de instalação, regra geral é um quarto na primeira assembleia e qualquer número na segunda, e eu tenho um quórum de deliberação. Quando que uma matéria está sendo aprovada? E aí, também isso aqui está em prova, tá? Concurso. Quórum de deliberação. Artigo 129. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta dos votos, não se computando o voto, né, em branco. Pessoal, aqui não é processo legislativo, não é maioria simples, não esquece essa porra, né? Isso aqui é processo legislativo, votar em lei. Aqui, maioria absoluta é os presentes mais um, ponto, né? Seria a maioria simples lá do processo legislativo lá que você aprende com a lei, tá? Não confunde as coisas, ok? Então, vou pegar os votos, né, válidos, né? Ou seja, tiro os brancos e vou pegar metade mais um, acabou, né? Maioria absoluta, certo? O Estatuto da Companhia Fechada pode aumentar o quórum exigido para certas deliberações. Exceção, né? Nos casos de empate, se o Estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem, né, e não contiver norma diversa, a Assembleia será convocada com intervalo mínimo de 2 meses para a votação, para deliberar se permanecer o empate do acionista não concordar em cometer uma decisão a terceiro, né? Ou então judiciária. Aqui tem regras de desempate, ok? A Assembleia vai conter uma ata, né? Assim como lá a ata da reunião de condomínio, também tranquilo, né? A ata vai te trazer o que aconteceu na Assembleia, assinada pelo presidente, né? Os trabalhos e deliberações da Assembleia será lavrado em livro próprio, em ata assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Mesma coisa da Assembleia de condomínio, né? Você pode lembrar. Faz a ata, faz o livro, isso aqui, bonitinho. Também super tranquilo, não tem nada de novo, nunca me caí em prova. 131 a gente já viu, né, que é as espécies de assembleia. A assembleia pode ser ordinária e pode ser extraordinária. É importante, é fato que uma assembleia ordinária é aquela que acontece ordinariamente, ou seja, recorrentemente, ou seja, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social. Mas a lei não diz que uma Assembleia Geral é ordinária pela sua ordinariedade, ou seja, pela sua recorribilidade. A lei diz que uma Assembleia Geral é ordinária em razão do seu assunto. É importante, cai em prova, né? O que faz uma Assembleia ser ordinária? Aquele assunto que vai ser tratado. Qual é o assunto? Artigo 132, né? Então, uma Assembleia Geral é ordinária quando ela tiver como objeto, né, como assunto, tomar as contas, né, dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido, do exercício e da distribuição de dividendos. Tá bom, a gente teve 1 bilhão de lucros, né? Igual o Itaú, acho que foi 9 bilhões de lucro. O que a gente vai fazer? Vamos distribuir uma parte para os acionistas, dividendo, né? Quanto vai ser? E o resto? Vai ser reinvestido no mesmo negócio? Vamos montar uma nova atividade? Vamos complementar uma atividade? Né? É básico. Eleger os administradores, os membros do Conselho Fiscal, se for o caso. Eu tenho assembleia todo ano. De tantos em tantos anos eu tenho a convocação. Então, esse ano pode ser que não tenha nenhuma eleição, no ano que vem tem, e assim sucessivamente. E aprovar a correção monetária do capital social. Isso aqui é legal, porque a gente já tinha visto isso, né? A gente falou que o capital social de uma SA tem regras, né? E uma das regras que é a sua correção anual. Isso aqui é um resquício ainda da questão da inflação. A gente já comentou que hoje em dia, né, só serve para cair em prova, não tem tanta necessidade de aprovar a correção monetária, tendo em vista que a correção monetária é zero. Ok? Porque a inflação é muito baixa. Mas a teoria está aí. Que mais? Tá? Assembleia Geral Extraordinária. O que é uma Assembleia Geral Extraordinária? Assembleia Geral Extraordinária é aquela que acontece motivos urgentes, né? Irrelevantes. Pegou fogo, crise no petróleo, corrupção, sei lá, né? Urgente. E a lei vai trazer algumas especificidades em relação à Assembleia Geral Extraordinária. A lei diz que a Assembleia Geral Ordinária, que tiver como objeto alterar o estatuto, ela vai ter um quórum maior. Olha só que interessante. Artigo 131. 5, perdão. A Assembleia Geral Extraordinária, que tiver por objeto a reforma do estatuto. Então, veja,
os assuntos da Assembleia Geral Ordinária estão entre eles a reforma do Estatuto? Não. Então, portanto, a reforma do Estatuto sempre será objeto de uma Assembleia Geral Extraordinária. Deu para entender? E se o objeto for esse, né, somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3. Aqui eu destaco para você que aqui cai em prova. Tá? Qual é a regra geral de instalação de uma Assembleia em primeira convocação que não tenha como objeto reformar o Estatuto? 1/4. Certo? Qual é o quórum de instalação de uma AGE em primeira instalação, em convocação que tenha como objeto reformar o Estatuto? 2/3, né? Não sei fazer conta, mas eu sei que o 2/3 é maior que 1/4, né? A Maria tá comigo, né? Se eu soubesse. Sem problema, Rebeca, fica tranquilo. Tamo junto, como direi. Tá? Então, esse racional é muito comum no direito, né? Se eu preciso de mais votos, né? Ou melhor, se o assunto é mais importante, eu ponho mais votos para aprovar, certo? Então, o assunto é mais importante, eu aumento o quórum de instalação e, consequentemente, né, de concordância, de debate sobre o assunto. Acontece isso na lei ordinária e na lei complementar, né? Então, a lei ordinária tem um quórum menor que a lei complementar, porque é um assunto mais importante. Mesmo racional, tá? Então, tem jeito. Então, quórum de instalação, né, da Assembleia Geral é de, no mínimo, 2/3. Isso aqui é importante, né? Então, o examinador gosta desses numerozinhos, você sabe disso, não tem jeito. E na segunda convocação, né? Qualquer número. Então, se você olhar aqui, né, o finalzinho do artigo 135, segunda convocação é igual. Então, segunda convocação de uma Assembleia Geral, né, vai ser sempre qualquer número, independente se seja uma Assembleia Extraordinária para alterar o Estatuto. Tá? E mais? O quórum qualificado que a lei traz também para a alteração ou aprovação de alguns assuntos. Lembra que a gente falou? Tá bom, e o quórum de aprovação? Qual é a regra? Maioria absoluta. E até falei para você que a maioria absoluta aqui não tem nada a ver com a maioria absoluta lá do processo legislativo. Então, olha o que diz o artigo 136. Cuidado, se você tiver como objeto discutir, né, alterar esses assuntos aqui, eu exijo um quórum maior, ou um quórum qualificado. Lembra quando a gente falou da maioria absoluta? A gente falou, exceto se a lei dizer que o quórum é maior, é exatamente isso. Tá? Então, vamos lá, né? Artigo 136. É necessário a aprovação de acionistas que representam... aprovação é quórum de deliberação, ok? Olha, é necessário a aprovação, ou seja, falando de quórum de deliberação. Já falei do quórum de instalação. Que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se o quórum não for exigido, se ser maior, quórum não for exigido pelo Estatuto. Então, regra geral, o quórum de aprovação é maioria absoluta. Ok? Que a gente viu que é metade mais um. Então, imagine, tem 1 milhão de ações, tem 300 mil ações lá, né, presentes. 151 aprova. Ok? Agora não. Para esses assuntos, eu preciso dar metade do que está com direito a voto. Ou seja, tem 1 milhão de ações, eu preciso de 500 mil e uma. Então, se eu tenho 300 mil na Assembleia, eu sequer vou alterar. Porque eu não tenho o quórum necessário, percebeu? Por mais que eu tenha iniciado. Olha quando que isso vai acontecer, né? 1. Criação de ações preferenciais, aumento das classes. 2. Alteração das preferências. 3. Redução do dividendo obrigatório. Fusão da companhia ou incorporação. Participação em grupo societário. Mudança de objeto da companhia, né? Criação de partes beneficiárias. Cisão ou dissolução. Pessoal, aí não tem jeito, né? Professor, vou ter que decorar tudo isso? Dependendo da prova que você for fazer, sim. Se for fazer a prova da CVM, sugiro que decore. Faça muito exercício que você acaba decorando, tá? Nem eu não sei todos esses incisos de cabeça, né? Não trabalho com isso no dia a dia, né? De quórum, mas a vantagem é que depois que a gente passa na prova, a gente pode consultar, né? A sacanagem quando está fazendo prova tem que decorar. Eu acho isso um absurdo, né? A prova poderia ser mais inteligente, mas, né? Essa é a regra do jogo, a gente tem que se adaptá-la, infelizmente. Então, fica ligado, né? Existe o que eu já vi cair para, né, a prova, ele precisa você saber qual é o quórum. Ele te dá o caso, para não ter que decorar. Mas é possível, teoricamente. Ok?
Que mais, né? Mais nada. Acho que fechamos aí os assuntos mais importantes relativos à Assembleia Geral. Vimos o que é Assembleia Geral, vimos o que é Assembleia, né, ordinária, vimos o que é Assembleia Extraordinária, mais nada. Alguma dúvida? Dívidas?